Graça e paz, irmãos. Diga para o seu irmão aí, que bom que você está aqui nessa manhã. Amados, deixa eu dar alguns avisos importantes. Terça-feira agora a gente retorna às atividades do Papo de Homem e do Singularidade, ok? Você é convidado nosso para estar aqui, para ouvir uma palavra direcionada para você. Uma coisa importante também dizer que nos dias 3, 4 e 5 do mês de março, que é aquele final de semana, início de semana de carnaval, nós vamos dedicar esses 3 dias para falar a respeito do ministério do Espírito Santo, ok? Você é convidado para estar juntamente conosco, separe esse tempo. Quantos acreditam que o Espírito Santo ainda reparte dons nos dias de hoje? Que ele unge homens, que os dons espirituais são para os dias de hoje. Que bom que você acredita, porque você é um batista nacional, né? Então você não é cessacionista. Nós não acreditamos que os dons morreram com os apóstolos. Nós acreditamos que esse ministério continua nos dias de hoje. Como dons espirituais são uma bênção, irmãos? As bênçãos alcançam, elas vêm sobre a vida daqueles que estão na presença do Senhor. Mas dons espirituais, a Bíblia diz que somos nós que corremos atrás deles. Não é isso que está em 1 Coríntios? Buscai os dons. Nós corremos atrás deles. Amém, queridos? Amém. Mas não é sobre dons espirituais que eu vou falar nessa manhã. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo 6, por favor. Quando os problemas aparecem, é uma série que nós vamos começar hoje. E essa série é baseada em um livro publicado pela editora Fiel. O autor é Philip Ryken. O nome do livro é o nome da série. E a mensagem hoje é: ai de mim. Isaías capítulo 6, vamos ler inicialmente do versículo 1 até o versículo de número 5. Um texto que é muito usado para falar a respeito de missões, né? Quem é que vai? Mas o enfoque hoje é outro, vamos lá. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Vamos orar? Pai, nós estamos na Tua presença nessa manhã. Obrigado pelo privilégio que nós temos de adorar o Senhor, de prestar culto a Ti, de abrirmos a Tua palavra e ouvir dela e falar dela publicamente. A Tua palavra nunca volta vazia para o Senhor, é isso que as Tuas Escrituras dizem. Eu oro para que o Senhor use esse pregador nessa manhã e para que o Senhor edifique, santifique e salve pessoas aqui nessa manhã. Essa é a minha oração diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, Isaías é um príncipe de Deus. Seu ministério durou de 50 a 60 anos. E como todo profeta, ele profetiza coisas maravilhosas. Se você olhar e ler o livro de Isaías, você vai ver que ninguém falou tão profundamente acerca do sofrimento de Jesus Cristo como o profeta Isaías. O capítulo 53 do seu livro é um capítulo muito conhecido por nós, e ele mostra ali aquilo que sofreria o servo sofredor, que é Jesus Cristo, para nos remir dos nossos pecados. Ele fala a respeito da virgem concebendo. Não é? É Isaías que vai profetizar, por exemplo, dizendo que o servo de Deus pode encontrar descanso na presença dele. Lembra do texto? Que aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas como todo profeta que vem da parte do Senhor, Isaías não profetiza apenas coisas boas. Ele profetiza, ele fala aquilo que o povo precisa ouvir. Ele traz uma mensagem para o povo que visa fazer com que o coração e as atitudes do povo sejam corrigidas e se voltem para a presença do Senhor.
Mas aqui Isaías tem uma experiência que vai marcar profundamente a sua vida, que vai tratar com coisas pessoais suas. O ano é 740 ou 739 a.C. Isaías, de repente, em uma visão, ele vê a sala do trono do Senhor. O texto começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E é muito interessante que essa visão se dá em um momento de perda. Uzias, obviamente, teve muitos erros, mas a grosso modo ele foi um bom rei. E era parente de Isaías. E ele então vê o rei morrer. Havia uma incerteza, porque Judá não estava lá, aquelas coisas, daqui a pouco a gente vai ver um pouco a respeito disso, e de repente, em um momento muito propício, ele tem uma visão da sala do trono, e ele vê algumas coisas. O que ele vê na sala do trono? Primeiro, Isaías vê o Senhor no trono, o que indica e que mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Aparentemente, para nós, as circunstâncias podem ter saído do nosso controle, mas do controle do Senhor as circunstâncias nunca saem, amém, queridos? E é muito importante em momentos de perda, ou em momentos de crise, como possivelmente o momento que Isaías estava atravessando, nós entendamos e venhamos a trazer para o nosso coração essa verdade de que Deus está assentado no trono. Mas ele não tem uma visão apenas da soberania de Deus, ele tem uma visão também da majestade de Deus. Isaías vê o esplendor de Deus. As vestes reais do Senhor enchem o lugar, enchem o templo, e isso fala da majestade do nosso Deus, e Ele é Senhor sobre toda a terra. Olha para o seu irmão e diga: Jesus é Senhor sobre toda a terra, é Rei sobre toda a terra. Isaías também vê uma outra coisa na sala do trono. Ele vê seres que possuem 6 asas, serafins, no original, sarap, seres ardentes, que adoram constantemente o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém, queridos? E é muito interessante que a adoração na sala do trono, e a adoração deve ser um estilo de vida nosso, constantemente, ainda que nós não podemos trabalhar o tempo todo dizendo Santo, 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 ainda que a gente não pode lidar com as coisas da vida dizendo Santo, Santo, Santo o tempo todo, mas o nosso coração precisa estar o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Amém, queridos? Mas Isaías vê uma coisa, e é aqui que eu quero me deter nessa manhã, também, quando ele olha para o Senhor. Como todo aquele que se aproxima de Deus, o pecado de Isaías salta diante dos olhos dele. E é interessante, irmãos, que quanto mais perto nós nos achegamos de Deus, mais evidente ficam os nossos pecados para nós. Nós passamos por momentos humanos que nós podemos chamar de crise, mas são crises boas, que vão nos levar ao quê? Vão nos levar ao conserto, vão nos levar a nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Isaías vê a santidade de Deus, e quando ele vê a santidade de Deus, ele diz: ai de mim. Isaías estava acostumado a profetizar para os outros. Você pode abrir em Isaías capítulo 5, a tua Bíblia, por favor? Antes desse ai, ele pronuncia 6 ais. Esse ai de mim é o 7º. E nos 6 ais que ele pronuncia no capítulo 5, acompanha junto comigo, ele vai pronunciar um ai contra a riqueza adquirida de forma injusta. Capítulo 5, versículo de número 8. Diz assim a minha versão aqui: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Ele pronuncia um ai contra as riquezas injustas. No versículo 11, ele pronuncia um ai contra a embriaguez, contra aqueles que estavam enchendo a cara. Ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. No versículo 18, ele pronuncia um ai contra a desonestidade. Acompanha aí comigo. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de carros. No versículo 20, ele pronuncia um ai contra o relativismo moral. Olha só. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade,
e fazem do amargo doce e do doce amargo. No versículo 21, o seu ai é contra o orgulho intelectual. Diz assim o texto: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. E aqui eu me lembro de uma canção que eu ouvia muito há algum tempo atrás, quando eu era mais jovem. Não que eu esteja velho agora, continuo jovem, graças a Deus. É mais experiente hoje, é verdade. Mas uma canção que dizia assim: triste ver você todo cabeça, sabe tudo, mas não sabe como preencher o vazio do coração. E geralmente quem é muito sábio ou tem muito conhecimento, a tentação do orgulho é uma coisa que sempre se aproxima desse tipo de pessoa, não é verdade? Mas ele pronuncia um sexto ai, e o sexto ai é contra a injustiça. Versículos 22 e 23. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte, dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. 6 ais são pronunciados. E ele vai pronunciando ai contra todos os pecados do povo de Deus. E aí, de repente, quando ele se vê diante do Senhor, ele diz o quê? Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. A palavra que ele usa para impureza nesse texto é a mesma palavra que era usada para impureza cerimonial, para os animais que não podiam ser oferecidos diante de Deus, para as coisas que se tornavam impuras por causa do pecado, ou para pessoas que no contato com coisas no dia a dia teriam que se purificar. A lei mandava elas se purificarem, a palavra aqui é a mesma. Ele diz: Deus, eu sou impuro na tua presença, eu sou inadequado aqui, nessa visão que eu estou tendo na sala do trono. E amados, escute, há uma tendência em nós, de nós desenvolvermos também lábios impuros. Quer ver só? Quantos de nós somos muito rápidos para fazer comentários críticos para as outras pessoas? Alguém aqui tem esse problema? Tem gente que só faz assim, rapidinho, né? Porque como que a gente fala rapidamente? E tem coisa, irmãos, que não é nem que a pessoa está fazendo errado, é porque ela não está fazendo do nosso jeito. E aí, como nós somos bons, e eu estou falando assim para você entender bem a hediondez desse pecado, como nós somos melhores do que eles, a gente aciona os nossos lábios para falar a respeito da forma como eles têm feito as coisas. Prontos demais para emitir crítica, prontos demais para falar a respeito dos outros, e muitos de nós caímos nisso no nosso dia a dia. Amados, existem oportunidades tremendas de nós deixarmos a nossa boca fechada, e no entanto nós acionamos a nossa boca, e com o nosso espírito crítico, às vezes contaminamos as pessoas que estão à nossa volta, e elas começam a falar juntamente conosco. Já viu isso? Quem já viu isso? Agora, vamos lá, vamos ver um pensamento aqui do Philip Ryken, o autor do livro, que é muito interessante. Por favor, Karen. Não, enquanto a Karen muda, eu acho que é o sistema. Apareceu lá? Pronto. Quando o pensamento crítico não for consagrado pela humildade, ele se torna espírito crítico. Vamos ler juntos isso aqui? Quando o pensamento crítico não for consagrado pela humildade, ele se torna espírito crítico. Algum problema de ter pensamento crítico? Não. O problema é nós termos espírito crítico. Acharmos que nós temos que comentar todas as coisas, porque acaba havendo um pecado por trás, é o pecado de nós nos acharmos melhor do que o outro, e nós não somos melhor do que as outras pessoas, amém, queridos? Muito importante nós termos essa compreensão. Então, já que essa série trata a respeito de problemas, qual é o problema que aparece diante de Isaías? É o problema do seu pecado. Já era profeta, a unção do Espírito já estava sobre a sua vida, mas haviam coisas no seu interior que precisavam ser trabalhadas por Deus, o que nos levam a entender que não é porque Deus nos usa que Ele avaliza qualquer coisa que nós façamos, que Ele vai respaldar qualquer coisa que nós façamos. E como que esse problema foi resolvido? Primeiro, vamos para a parte humana. Isaías confessa o seu pecado. Quando o seu pecado está diante dos olhos dele, ele imediatamente joga para fora.
Ele imediatamente traz para a luz o pecado. Irmãos, nós não podemos abrigar pecados não confessados dentro do nosso coração. Nós precisamos ser rápidos para tratar essas coisas, jogar aquilo para a luz. Alguém disse uma vez com muita propriedade, você está andando, né? Você está caminhando, de repente você pecou. Alguém disse, não dá o próximo passo sem antes confessar. Porque a confissão rápida faz com que a comunhão com Deus permaneça constante. Amém? Porque o pecado faz com que a comunhão com Deus seja rompida. Amém, queridos? Então, primeiro, confesse o seu pecado. O que é que diz aquele versículo que é o sabão do crente? 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo. Justo porque um sangue precioso foi derramado, daqui a pouco a gente fala um pouco mais, para que o perdão desse pecado seja depositado na nossa conta, na nossa vida. Amém, queridos? Então, quando o nosso pecado vier à tona, não se defenda. Não se desculpe, confesse. Confissão é dizer a mesma coisa que outro, admitir, concordar. Irmãos, a confissão adiada faz com que males se instalem na nossa vida. Olha só, conta-se que uma mulher tinha um ganso de estimação. Alguns já ouviram a história do ganso. E ela gostava muito desse ganso, esse ganso era muito precioso para ela, mas ela tinha 2 netos, o Paulinho e uma outra neta, que eu não sei o nome dela na história. Mas enfim, um dia, Paulinho pegou o ganso e sufocou o ganso, matou o ganso. E ele achou que ninguém tinha visto aquilo que ele tinha feito. No entanto, o tempo foi passando e de repente ele percebeu que a sua irmã, coisa de irmão, né? Começou a chantageá-lo, porque ela tinha visto ele matar o ganso. Então, ela pedia para ele fazer algumas coisas para ela, e se ele dissesse que não ia fazer, ela dizia, olha o ganso. Ela lembrava a ele a respeito daquilo que ele tinha feito, e ele se via então encurralado, tendo que cumprir os desejos dela, sendo manipulado por ela constantemente. Um dia, Paulinho se encheu daquilo que tinha acontecido. Ele chegou à sua avó e disse, vó, eu preciso confessar, fui eu que matei o ganso. A avó dele olhou para ele e disse assim, eu já sabia. Ela tinha visto ele fazer aquilo. Assim como Deus vê e assiste cada um dos nossos pecados. E a sua avó trata com misericórdia dele. Assim como o nosso Deus trata com misericórdia para conosco, quando nós lhe confessamos os nossos pecados. Amém, queridos? A nossa parte é confessar, não esconder. Lembra de Provérbios 28:13? Abre lá, por favor, a sua Bíblia. Provérbios 28:13. Está aí pertinho? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Diga para o seu irmão, seja rápido para confessar, meu querido. A confissão é a atitude daquele que não varre a sujeira para debaixo do tapete. É a atitude daquele que não quer viver em hipocrisia. Amém, queridos? Agora, a gente confessa. Tem um problema, é o pecado. A gente confessa o pecado. Essa é a parte humana. Agora existe uma parte divina que a gente precisa olhar, e ela está declarada aqui no texto que nós lemos no início. Versículos 6 e 7 de Isaías capítulo 6, diz assim, depois que ele diz, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, diz o texto, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça, ou com uma tenaz, depende da tua versão. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Primeiro, esses 2 versículos nos mostram que nós somos perdoados no momento em que nós confessamos o pecado. Exatamente na hora. Não importa como estão os nossos sentimentos. Não importa se eu estou sentindo ou não que estou perdoado. As Escrituras dizem que eu sou perdoado exatamente naquele momento. Esse Deus que se apressa, irmãos, para exercer misericórdia para com a nossa vida, esse é o nosso Deus.
Amém? A misericórdia voa em direção a Isaías. Se a gente fosse dar um nome para esse serafim, a gente podia chamar ele de misericórdia. O texto diz que ele voa imediatamente, pega a tenaz e toca Isaías. O que mostra que Deus não sonega o seu perdão. Ele é grandioso em perdoar. Amém, queridos? Segundo, olhar para esse texto mostra que nós não só somos perdoados, e até com base naquilo que diz as Escrituras no Novo Testamento, em um versículo que a gente acabou de citar aqui, que é o sabão do cristão, Deus nos purifica dos nossos pecados. Amados, escute, Jesus não morreu apenas para você ser perdoado. Jesus morreu para você aprender a ter vitória sobre o pecado, amém? Para ter poder diante do pecado, para ser purificado dele, não estar mais contaminado com ele. Olha o que diz o texto: a brasa tirada do altar como uma tenaz toca os lábios. Eu não sei se doeu aquilo. Eu faço barba, e às vezes quando o pano está muito quente, eu sinto o lábio superior doer, mas eu imagino uma brasa tirada do altar tocando, mas Isaías estava sendo absolutamente purificado do seu pecado. Karen, faz um favor para a gente, volta naquela tela inicial, a tela do ai de mim, fazendo o favor. A imagem é exatamente essa: o serafim vem, o anjo vem e toca a brasa de Isaías, tirando o seu pecado. E Isaías, a partir desse momento, olha aqui para mim, a partir desse momento ele vai profetizar coisas muito mais profundas da parte do Senhor, inclusive aquelas que nós falamos a respeito do Messias. E terceiro, a parte de Deus, quando nós a confessamos, é oferecer o perdão e a purificação com base no sangue. Não é, pastor? Eu não vejo sangue no texto. Eu queria que você olhasse para o texto um pouco mais atentamente. De onde é que o serafim tira a brasa? Ele tira a brasa do altar. E no altar, as vítimas inocentes, que não tinham nada a ver com os pecados dos homens, elas eram sacrificadas. E o sangue era derramado sobre aquele altar. E é importante que nós entendamos uma coisa, queridos: nós não seríamos perdoados por Deus se não fosse o sangue. Se alguém perguntar para você um dia, por que Deus perdoou você? Você diz assim, Deus é amor, eu diria que a tua resposta está incompleta. Porque Deus só pode ser justo e justificador daquele que crê, se uma oferta for oferecida pelos pecados dessa pessoa. E aqui, amados, o altar remete para a pessoa de Jesus Cristo. É por causa do sangue de Jesus que Ele pode ofertar o seu perdão e a sua graça sobre a nossa vida, não nos tratando com base nos nossos pecados, mas nos tratando segundo a sua misericórdia. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, por favor. Hebreus 9, 22. Amados, esse espírito de nos acharmos melhor do que os outros faz com que a gente tenha dificuldade de receber a graça de Deus. Ainda ontem eu lia sobre George Whitefield. Você devia ler sobre a história da igreja. George Whitefield, ele prega ao ar livre. E ele vai procurar um grupo de pessoas que geralmente não tinham pregadores por perto. Ele vai procurar alguns mineiros, pessoas que trabalhavam em minas. E ele começa a pregar o evangelho para esses homens. E a história conta que enquanto esses homens ouvem a mensagem, o rosto dele, que eram rostos pretos por causa da extração do carvão, começavam a ter caminhos feitos pelas lágrimas que desciam pelo rosto. E aqueles homens se convertiam ao evangelho quando sabiam que Jesus havia morrido por conta deles. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, é mais fácil para nós estendermos as nossas mãos e recebermos a graça e a salvação que vem de Jesus Cristo para a nossa vida. Enquanto não há esse reconhecimento, irmãos, dificilmente nós vamos entender o que é a graça.
enquanto não compreendemos a nossa pecaminosidade, enquanto não compreendemos a hediondez do nosso pecado e a obra que foi feita para que nós pudéssemos ter perdão, não é recebida se nós não compreendermos isso. Amém? Hebreus 9:22 diz assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Nossos pecados não seriam perdoados completamente até que sangue não fosse derramado por causa deles. Mas há um sangue que foi derramado na história, há cerca de 2000 anos atrás por nós. E esse sangue faz com que o nosso pecado seja plenamente perdoado. Escute você que está aqui nessa manhã, que talvez diz assim: pastor, eu já sou crente, Isaías também já era. Pastor, eu já lido com o ministério ou com outra coisa dentro da igreja. Isaías também já lidava com o ministério. Mas você e Deus sabem que existem áreas da tua vida que ainda precisam de um trabalhar, de um serafim voando na tua direção com uma brasa do altar, tocando a tua vida para que você seja completamente purificado. Você sabe, é uma coisa que está sempre voltando. É uma coisa que é recorrente na sua vida. Deus quer livrar você disso, querido, porque isso limita algumas coisas na tua vida. Você não tem ousadia para orar por causa disso. Você não tem ousadia no serviço por causa disso. Você não tem ousadia para exercer ou para pedir dons espirituais ao Senhor por causa disso. Deus quer tratar isso na sua vida. E escute, a humildade é fundamental para que nós sejamos trabalhados por Deus. Eu queria que você ficasse de pé no nome de Jesus. E que você ouvisse o texto de Isaías 55:7. Ele sabia perfeitamente disso. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Uma outra tradução diz: porque é grandioso em perdoar. E eu queria que enquanto a música tocasse nessa manhã, você que sabe disso, você que sabe que Deus falou com você nessa manhã, você saísse do seu lugar e viesse à frente aqui para a gente orar. Sem se importar com quem está do seu lado, irmãos. Olha aqui para mim. Porque a bênção não vem de quem está do seu lado, a bênção vem do Senhor. A promoção e a graça não vem com quem está do seu lado. Isso, aliás, já foi alvo de pregação aqui nossa. A preocupação com o que o outro vai pensar. Irmãos, não importa o que o outro vai pensar. Importa o que Deus pensa a teu respeito. Sai do teu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus. Se você conhece a canção, cante. Vou passar pela cruz, me arrepender. Oh, bendito sangue. Como um Deus justo pode nos perdoar e continuar sendo justo por causa do sangue. Aleluia. Senhor, aleluia.
me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender. Aleluia. Que ainda está manchada de sangue. Nela me ver. Aleluia. Há uma graça dele nessa manhã. Confesse ao Senhor nessa hora. Fala com Ele, confessa o teu pecado. Diz: eu quero ser livre nessa área, Senhor. E a misericórdia virá voando em direção a você. Fala com Ele. Diz para Ele: eu quero ser livre disso, Senhor. Eu quero ser purificado disso. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Bendito sangue que nos purifica. Bendito sangue que nos limpa. Bendito sangue que faz o Pai olhar para nós e nos tratar com base no sacrifício de Jesus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua obra na nossa vida, pela obra da salvação. Muito obrigado pelo ministério do Teu Espírito Santo, que é um ministério de santificação. Senhor, em nome de Jesus, que cordas sejam rompidas. Senhor, em nome de Jesus, que prisões sejam desfeitas, que portas sejam abertas nessa manhã, para que o Teu povo saia, para que o Teu povo viva, assim como Isaías viveu, novos níveis na Tua presença, Senhor. Nós trazemos para a luz, e ao trazermos para a luz, a nossa confiança é que o Teu sangue limpa, é que o Teu sangue purifica. Louvado seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome. Nós nos regozijamos, Senhor, na Tua salvação. Nós nos regozijamos no Teu perdão sobre a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus e diga: Pai, eu recebo o Teu perdão e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo nessa manhã. Senhor, muito obrigado, porque aquilo que aconteceu no altar da cruz tem sido aplicado sobre a minha vida pelo Teu Espírito. O Senhor é santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da Sua glória. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus Cristo nessa manhã, pelo Seu sacrifício, pelo poder purificador do sangue. Aleluia. Pode voltar para o teu lugar, querido, em nome de Jesus. E depois que os irmãos retornarem para o lugar, os diáconos e os irmãos do apoio, por favor, podem tomar seu lugar aqui à frente, porque essa manhã é uma manhã de ceia do Senhor.